Continuando os nossos estudos no livro de Atos dos Apóstolos, então vamos lá para o capítulo 11, versículo 19. E do versículo 19 do capítulo 11 até o capítulo 12, versículo 25, portanto todo o capítulo 12, nós temos aí a quarta parte do livro de Atos. Saiu aí 4.4, mas risque um desses 4 aí, porque é só 4. É a quarta parte do livro de Atos, que trata sobre a igreja em Antioquia da Síria. Mais à frente você tem um mapa. Eu ia trazer os mapas aqui de novo, mas fica difícil de ver. Se você for para frente aí no arquivo que eu te mandei no WhatsApp, você tem um mapa que é da primeira viagem de Paulo. Eu procurei um mapa específico aqui do capítulo 11, eu não achei. Então aí eu achei esse do capítulo da primeira viagem missionária, que vai ser o próximo assunto em breve que nós trataremos sobre a primeira viagem missionária de Paulo. Então você já vai se inteirando aí desse mapa, né? Já vai entendendo aí mais ou menos a localização aí, né? Então, apesar desse mapa ser da primeira viagem missionária de Paulo, mas ele tem os territórios que nós vamos falar hoje aqui. Então, voltando lá para o começo da apostila, antes vamos orar ao Senhor mais uma vez. Deus bendito, eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade de agora começarmos uma nova etapa no livro de Atos dos Apóstolos, quando veremos, ó Deus, os primórdios ali da Tua igreja expandindo entre os gentios. Nós vemos, ó Pai, como o Senhor tem conduzido a Tua igreja durante esses séculos, desde aquela época até hoje e até o final. Por isso mesmo, nosso coração se regozija na presença do Senhor e pede ao Senhor nesse instante que mostre-nos as verdades que o Senhor quer nos ensinar nessa ocasião, para que por essas verdades nós vivamos confiantes em Cristo Jesus. Essa é a nossa oração, em nome de Teu Filho amado. Amém. Então nós iniciamos hoje a quarta sessão do livro de Atos, que vai até o capítulo 12, verso 25. Ela também nos mostra a igreja, a continuação da igreja nessa fase de expansão, de transição e expansão das suas fronteiras para as outras nações, para os gentios, né? A cidade de Antioquia da Síria, ela passa a ser o destaque como a base missionária da igreja cristã. Nós veremos que toda vez que Paulo saía em viagem missionária, ele voltava depois para Antioquia da Síria, para a igreja, onde ele prestava contas das suas viagens missionárias, né? Então a igreja de Antioquia se tornou uma igreja muito importante nos primórdios da igreja cristã, né? Nessa fase também nós vemos que a perseguição contra a igreja, ela se intensificou. E essa perseguição, contudo, não faltou para a igreja o cuidado de Deus no meio dessa perseguição e luta. A igreja viu ali a poderosa mão de Deus sustentando a igreja no meio dessa luta. Como sempre nós vemos, Deus sustenta os filhos dele no meio das lutas, no meio das adversidades. Por isso mesmo, nós meditaremos hoje e na próxima mensagem, no próximo estudo, semana que vem, nós meditaremos sobre a presença de Deus em tempos difíceis, né? Esse trecho, do capítulo 11, verso 19, até o capítulo 12, verso 25, nós podemos tirar esse tema como o tema do nosso estudo, a presença de Deus em tempos difíceis. Quando nós estivermos passando por tempos difíceis, nós devemos lembrar que Deus está presente. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação, diz o Salmo. Bem, todo crente está sujeito a passar por momentos difíceis na sua vida. Não existe vida cristã sem luta. Se você está esperando seguir a Cristo e não ter luta e não ter sofrimento, eu quero dizer para você que você está no caminho, você está no lugar errado. Você está no lugar certo, mas com a ideia errada.
Você não está no lugar errado. Você está no lugar certo, mas com a ideia errada. A Bíblia nos mostra que aqueles que querem viver piedosamente por causa de Cristo sofrerão perseguição, serão perseguidos. Não, como diz o apóstolo Paulo, não nos foi dada somente a graça de crer em Cristo, mas também de padecer por Ele. Então, o sofrimento em decorrência da perseguição, o sofrimento em decorrência da nossa fidelidade a Cristo, faz parte da vida cristã. Irmãos, se nós não estamos sofrendo por causa de Cristo, de duas, uma: ou não está acontecendo nenhuma perseguição ao nosso redor, ou nós não estamos vivendo o Evangelho como deveríamos. De duas, uma. Se nós não estamos sendo perseguidos como os nossos irmãos lá no Oriente Médio, lá na China, graças a Deus nós estamos vivendo num lugar que não tem essa perseguição. Ou o Evangelho que nós estamos vivendo não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo. Nós estamos vivendo só uma religião, não o Evangelho de verdade. Porque quem quer viver piedosamente, de forma obediente a Cristo, vai sofrer perseguição. Nossos inimigos farão de tudo, né? O ponto central nisso é a nossa fé. Não pense você que Satanás quer trazer sofrimento na sua vida para tirar o seu dinheiro lá da conta bancária, para tirar a sua saúde. Não, Satanás está pouco se lixando para o seu dinheiro, para a sua conta bancária, mas se ele souber que você é um avarento, que você ama o dinheiro, então pode ter certeza, ele vai tentar você nessa área, ele vai atacar você nessa área. Se ele souber que você é uma pessoa ansiosa e tem medo de ficar doente, tem medo de morrer, ele vai atuar nessa área. Ele é astuto. Ele é astuto. Mas como eu tenho falado aqui para os irmãos da classe de autoconfrontação, qual a diferença entre provação e tentação? Na mesma circunstância você pode ter provação e pode ter tentação. Numa mesma circunstância de dificuldade, de luta, Deus está provando você, Deus te prova, Deus está provando você para firmar a sua fé ainda mais em Cristo. Na mesma circunstância de provação, Satanás vem tentar você para se rebelar contra Deus, para pecar contra o Senhor, para fazer a sua vontade e não a vontade de Deus. Pense numa situação, você está dirigindo lá no trânsito e alguém dá uma fechada em você. Deu aquela fechada, eu estava vindo aqui agora, ali no bairro Chácaras Reunidas, ali em São José, quase que eu presenciei um acidente. Um carro de passeio entrou na preferencial de um caminhão, uma carreta. Ainda bem que a carreta estava vazia, a carreta segurou, viu a carreta arrastando pneu. Viu? Um caminhoneiro xingando tudo quanto é nome, né? Porque quase que ele passa por cima do carrinho. Suponhamos que seja você no lugar desse caminhoneiro. Esse maluco veio e fechou você juntou no freio, você levou um baita de um susto. Suponhamos que o caminhoneiro ali fosse um crente. Naquela circunstância, Deus permitiu aquilo acontecer ali para prová-lo, para fazer com que ele agisse de forma correta, a fim de glorificar a Deus, a fim de que o nome de Deus fosse visto. Em vez dele xingar, em vez dele esbravejar, ele até desceria do carro e perguntaria para o rapaz: você está bem? Foi um susto, apesar de você ter sido errado, mas você está bem? Está tudo tranquilo? Na mesma circunstância, Satanás viria e faria com que ele xingasse, esbravejasse, pegasse ali, se tivesse uma arma, pegasse uma arma e dar uns pipocos no sujeito para ele sair correndo. Tentação.
A mesma situação, você vê? A mesmíssima situação. Os irmãos aqui estavam sendo perseguidos. Se eles permanecessem firmes na presença de Deus, glorificariam a Deus. Se eles negassem a Cristo, a fim de preservar a própria vida, eles estariam caindo na tentação de Satanás, de negarem a fé em Cristo Jesus. Então grave isso: nossos inimigos farão de tudo para nos demover da nossa fé em Cristo, mas Deus nos dará amplos recursos para não só permanecermos firmes, como também crescermos ainda mais em nossa fé em Cristo Jesus. E é só isso que importa para nós. Em meio às lutas, às suas lutas, não foque nas circunstâncias, mas sim na real presença de Deus em sua vida. Lute pela sua fé em Cristo. Lute com fé em Cristo. Vamos lá? Vamos para o texto? A presença de Deus em tempos difíceis, ela se faz ver, primeiramente, pela mão do Senhor com o seu povo. Verso 19 a 21. Então, a mão de Deus estava com o seu povo. Olha só. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A mão do Senhor estava com eles, estava com o seu povo. Então, Lucas, ele como que tivesse aberto um parêntese, né? Quando você está lendo um texto, aí de repente a pessoa que escreveu o texto, ela abre um parêntese e coloca alguma coisa entre parênteses, e depois que ela fecha o parêntese, ela retorna ao assunto antes do parêntese, né? Lucas, escrevendo o livro de Atos, ele abriu um parêntese lá em Atos 8, e aí depois, agora ele fecha esse parênteses e volta a relatar, né, o que aconteceu com Estevão, né? Lá em Atos 8 nós vimos a morte de Estevão, né? A primeira, né, nós vimos ali no Atos 7 nós vimos a morte de Estevão, e aí então no versículo 3 ele fala sobre Saulo, né? Depois ele vem e fala sobre a obra missionária através de Filipe em Samaria, né? Pedro e João em Samaria também, depois Filipe e o eunuco a caminho da África, né, da Etiópia. Aí ele fala da conversão de Saulo, e agora ele volta a esse parêntese, né? A perseguição que começara com a morte de Estevão fez com que os cristãos se espalhassem até a Fenícia, a região costeira. Olha lá no mapa aí, você vai conseguir acompanhar. Não temos a cidade de a Fenícia, nós não temos aí, mas ela fica bem no litoral, ali perto, entre Jerusalém e Salamina. Salamina fica na ilha de Chipre, mas entre Jerusalém e Antioquia, na região costeira, fica então a Fenícia. Aí ele fala da ilha de Chipre, né? O evangelho chegou, né? Os cristãos chegaram até a ilha de Chipre, aí você vê bem grande aí o nome Chipre no mapa, e a Antioquia. Temos duas Antioquias. Você tem a Antioquia da Síria, que é essa mais à direita aqui embaixo no mapa, e temos a Antioquia da Psídia, lá em cima, né? Bem lá mais ao oeste, né? do mapa. Então você tem aí no centro-oeste ali mais do mapa, você tem a Antioquia da Psídia. Então quando eu falar de Antioquia aqui,
Estamos falando da Antioquia da Síria, essa aí mais próxima de Jerusalém, tá bom? Eles não tinham nenhum contato com os gentios, mas pregavam a palavra somente aos judeus. Lembre-se que o que aconteceu com Cornélio. Cornélio era um gentio, Pedro foi lá pregar o evangelho para ele. E aqui então Lucas está falando dos outros cristãos que foram espalhados por causa da perseguição que veio nos dias de Estevão. Aqueles cristãos que foram espalhados por toda aquela região, eles não sabiam ainda o que havia acontecido com Cornélio. Então aqui eles não estavam desobedecendo a ordem de Deus, nada disso. Eles simplesmente pregavam para os judeus, porque a coisa mais comum que tem quando você está numa terra estranha é procurar um patrício seu, procurar um conterrâneo seu. Você já não viu isso aqui, por exemplo, em Jacareí? Jacareí, São José, eu brinco que é estância hidromineral, né? Água por baixo e mineiro por cima, né? O que você mais vê aqui é mineiro. Então, de vez em quando, eu esbarro com alguém lá de Conceição dos Ouros aqui, lá da minha terrinha. Ou alguém de uma cidade vizinha. Esses dias eu encontrei com alguém de Cachoeira de Minas, que é do lado da minha cidade. E é impressionante como que a gente está num lugar distante, e quando a gente encontra alguém da nossa terra, como que a gente se relaciona, se identifica rapidinho ali, começa a conversar e começa a falar como se fossem grandes amigos, como se fôssemos grandes amigos. Mas é justamente porque nós estamos numa terra distante, num lugar distante da nossa casa, e aí a gente encontra alguém que é ali da nossa, conterrâneo nosso, no mesmo lugar que a gente está, né? Talvez você já teve essa experiência quando você viajando para outra cidade ou para outro país e de repente você encontra alguém lá, né, um brasileiro, né? É a coisa mais comum quando alguém se muda para outro país, é ele procurar uma comunidade latino-americana, ou melhor ainda, de brasileiros, né? E aí ele encontra ali os seus patrícios e é a coisa mais comum a gente fazer isso. Quando a gente está em um lugar estranho, procurar alguém da nossa terra lá. E quando a gente encontra, a gente se regozija, né? Então isso é muito comum. Mas foi isso que eles fizeram. Eles foram espalhando-se, né, para Chipre, por toda a Fenícia, Antioquia, e eles foram se espalhando. E eles então comunicavam o evangelho somente aos judeus, outros judeus, conterrâneos deles, que eles encontravam espalhados também por essas regiões, né? O mapa que apresentamos aqui para você, apesar de ser referente à primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, serve para nos mostrar, para nos dar uma ideia das regiões aqui mencionadas. Depois, quando falarmos sobre as viagens missionárias de Paulo, esses mapas ajudarão muito a gente, né? Eu vou também colocá-lo numa tela maior para ficar mais fácil de você ver aí os detalhes, porque no celular fica pequenininho, né? Mas vou fazer na tela maior para ficar mais fácil para você ver, tá bom? Mas isso não era uma regra seguida por todos os cristãos. Havia entre eles os que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos. Então veja só, enquanto uns se dedicaram a evangelizar outros judeus que estavam espalhados naquelas regiões, vários dos nossos irmãos também daquela igreja foram evangelizar os gregos, né? Alguns que eram da ilha de Chipre e de Cirene foram até Antioquia e lá falavam também aos gregos, pregavam o evangelho do Senhor Jesus aos gregos, né? Então, pela mão de Deus, isto é, por sua divina providência, aquela perseguição tornou-se um instrumento para a propagação do evangelho, né? O que parecia ser uma coisa terrível, uma perseguição, causava dor, causava tristeza, mas serviu para espalhar o evangelho. Pela providência de Deus, muitos foram alcançados pelo evangelho e muitos, crendo, se converteram ao Senhor.
conforme nós vemos aqui no texto. Muitos deles se converteram ao Senhor Jesus. O que poderia ser visto como um desamparo de Deus, a perseguição, poderia ser visto como um desamparo de Deus, passou a ser visto como uma manifestação da mão de Deus, amparando aqueles irmãos. Então, irmãos, quando nós estivermos passando por momentos difíceis, nós devemos prestar muita atenção. A mão de Deus é conosco. Deus está presente, cuidando de nós. Este é um grande desafio para a sua fé, para a minha fé. Ver a mão de Deus providenciando tudo o que lhe for necessário em meio aos tempos difíceis na sua vida. Por que Deus permite a gente passar por apertos? É justamente para exercitar a nossa fé, para forçar a nossa fé a se firmar cada vez mais em Cristo Jesus e na promessa de Deus. Saiba que e creia e viva a verdade de que Deus pode transformar tempos difíceis em sua vida em oportunidades singulares de vitória, porque o que Ele muda de fato não são as circunstâncias, mas sim o seu coração. No momento de dificuldade, de aperto, numa luta, num tempo difícil na sua vida, a vitória não está em vencer esse tempo difícil, a vitória não está em superar o problema, a vitória está em você sair dessa situação, ou talvez continuar nessa situação de aperto, mas com a sua fé aumentando e crescendo cada vez mais no Senhor Jesus. O que é crescimento espiritual? Crescimento espiritual é: hoje eu confio em Deus mais do que eu confiava ontem, e menos do que eu vou confiar amanhã. Sempre crescendo. Crescimento espiritual é isso. Hoje eu confio em Deus mais do que eu confiava ontem, mas é menos do que eu confiarei amanhã, porque amanhã eu confiarei ainda mais no Senhor. Essa deve ser a disposição do nosso coração. Em meio a tempos difíceis da perseguição, Deus estava convertendo corações, promovendo a fé em outros corações. O mesmo Ele faz também com o seu coração, a saber, promovendo e fortalecendo a sua fé. Não ore a Deus pedindo para mudar as circunstâncias. Ore a Deus pedindo sabedoria para mudar o seu coração, mudar no seu coração aquilo que estiver contrário à palavra e à vontade de Deus. Sabe aquela história? A oração move o braço de Deus. Onde está a base bíblica para isso? A oração não move o braço de Deus. A oração genuína, a oração sincera, ela move o meu coração em direção a Deus. Quantas vezes você orou a Deus pedindo para Ele mudar uma situação na sua vida e Ele não mudou? Ele não mudou a situação, mas algo mudou. Foi o seu coração. E se o seu coração não mudou, então eu quero dizer para você que você desperdiçou uma oportunidade singular que Deus deu a você para crescer ainda mais na fé. Paulo orou a Deus para tirar dele o espinho na carne. Deus não tirou. Aquele espinho na carne tinha um propósito, não sei o que era, se era uma enfermidade, o que era, mas aquele espinho na carne esbofeteava Paulo, humilhava Paulo. Sabe por quê? Porque Paulo era um sujeito arrogante. Ele mesmo disse isso: para que eu não me ensoberbecesse com as visões que eu tive, com as revelações que eu tive. Irmãos, a coisa mais fácil que tem é o nosso coração se ensoberbecer. Basta alguém fazer um elogio para nós, a gente infla, parece um balão. E se você quer saber o quanto você é orgulhoso, não é
como você reage diante de um elogio. É como você reage quando o elogio não vem. Aí que você vai ver o quanto que você é orgulhoso. Puxa vida, não me reconhecer. Por que você quer tanto reconhecimento? Mas Paulo disse assim, para que não me ensoberbecesse. Ele era soberbo. Deus colocou um espinho na carne para esbofeteá-lo, para humilhá-lo, para mostrar para ele que ele não era nada. E por 3 vezes ele pediu ao Senhor, e 3 vezes ele recebeu a mesma resposta: a minha graça te basta, e fim de papo. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. É na tua fraqueza que você vai ver, que será visto o meu poder na sua vida. Aí Paulo termina dizendo: de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, nas injúrias, nas perseguições, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Ou seja, quando eu sou fraco, o que fica em evidência na minha vida é o poder de Deus. Que lição preciosa, né, irmãos? A presença de Deus em tempos difíceis também se faz ver pela manifestação da sua graça. Versos 22 e 23. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que aqui com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Há pouco tempo atrás, os judeus não tinham qualquer contato com os gentios. Somente depois que Pedro teve aquela experiência com Cornélio, e depois voltou para Jerusalém e relatou para os líderes da igreja ali o que Deus havia feito na casa de Cornélio, o gentio Cornélio. Então, os crentes ali em Jerusalém, os apóstolos e os demais crentes, entenderam que agora a igreja estava se expandindo em direção aos gentios. E aí eles ficaram sabendo, boas notícias foram trazidas aos irmãos de Jerusalém sobre a igreja de Antioquia. Olha, a igreja de Antioquia está crescendo. Os irmãos, a igreja de Antioquia, os irmãos lá em Antioquia estão fervorosos, estão crescendo. Olha o cuidado que a igreja de Jerusalém teve. Ela manda para lá, um dos líderes dela, manda para lá Barnabé. Não para fiscalizar, não para constatar, para ver se era verdade ou não. Mandou Barnabé para lá, a fim de acompanhá-los nesse crescimento. E a Bíblia diz que foi justamente isso que Barnabé fez quando ele chegou lá. E ele faz jus ao significado do nome dele, né? Barnabé significa filho da exortação, filho da consolação, filho da exortação. E foi isso que ele fez. A Bíblia diz que ele chegando lá, ele alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Então ele fazia jus ao nome dele, né? Ele era o filho da exortação, então ele estava lá exortando aqueles irmãos, né? Lucas também relata que tendo ele chegado, né, o Barnabé, tendo ele chegado, ele alegrou-se. Mas por que Barnabé alegrou-se? Por que ele ficou alegre com o que ele viu ali? A resposta é que vendo a graça de Deus, olha lá no versículo 23, e tendo chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se. Vendo a graça de Deus. Eis uma verdade maravilhosa, irmãos. A graça de Deus é algo que a gente vê. Se as pessoas não estão vendo a graça de Deus na nossa vida, é porque não estamos vivendo o Evangelho. Agora, como que a graça de Deus era vista na vida desses irmãos? No versículo 21 fala de fé e conversão. Eles creram e se converteram a Cristo Jesus. Você quer mostrar que você tem a graça de Deus na sua vida? Mostre que você é convertido de fato. Meus irmãos, e o que tem mais faltado hoje em dia da parte dos crentes é mostrar conversão. O que mudou na sua vida do ano passado para esse ano em se tratando de conhecimento de Deus,
comunhão com Deus, de vivência do Evangelho. O que mudou na sua vida do ano passado para esse ano? Não vou nem falar dos 10 últimos anos da sua vida, estou falando do ano passado para cá. Já que crescimento espiritual como eu defini agora há pouco, eu creio em Deus hoje mais do que eu cria ontem e menos do que eu crerei amanhã. Então a pergunta é: o que mudou na sua vida depois que você publicou a sua fé em Cristo Jesus? Você se tornou membro dessa igreja? Ou depois que você mesmo que você não tenha se convertido aqui nessa igreja, em outra igreja, mas o que mudou na sua vida? A graça de Deus é algo que a gente vê. Se as pessoas não estão vendo a graça de Deus em nossa vida, tem algo muito errado com o Evangelho que nós professamos. Somente quem foi trazido pela boa mão de Deus para a vida em Cristo Jesus é que pode demonstrar a graça de Deus em seu viver diário. Ou seja, não tem como você mostrar a graça de Deus se você não for convertido. Não tem como você mostrar a graça de Deus na sua vida se você não vive tendo a esperança da vida eterna. Irmãos, volto a dizer, não estou aqui criticando ninguém, não é isso. Estou alertando. É impressionante nós vemos hoje em dia quantos crentes com medo de morrer com Covid. Não estou falando que a gente tem que ser relaxado não é isso. Mas é impressionante a gente ver isso, é triste a gente ver. Se Deus quiser te chamar via Covid, meu irmão, Ele vai te chamar via Covid. Mas pode ter certeza, de uma forma ou de outra Deus vai te chamar, com Covid, com câncer, com gripe, com um prego no pé que deu tétano, ou então um infarto fulminante, um caroço de azeitona obstruindo a sua traqueia, sei lá. De alguma forma Deus vai nos chamar. Pastor John MacArthur Jr., eu vi uma frase dele esses dias que eu achei maravilhosa, e eu concordo plenamente. A única coisa que a morte pode fazer contra você é jogar você nos braços de Cristo. Você acha ruim? A única coisa que a morte pode fazer contra nós é jogar-nos nos braços de Jesus por toda a eternidade. Estão pensando bem? Por que temer? Irmãos, eu vou falando aqui. Se você tiver alguma dúvida, algum comentário, levanta a mão. Vamos em frente, tá bom? Não precisa esperar até o final para falar, não, tá? Bem, vamos lá. A graça não é um fruto da nossa fé, mas sim a fé é fruto da graça de Deus em nós. Para ficar bem claro, a graça não é algo nosso. A graça é dom de Deus. A fé que nós temos em Cristo é fruto dessa graça, e não o contrário. Porque eu tenho fé, eu recebo a graça de Deus. Então não. Aí a graça se tornou um pagamento. Porque eu tive fé, eu depositei fé, Deus me pagou com graça. Mas é o contrário. Deus me deu graça e eu deposito nele a minha fé. Tá? Quando você estiver passando por um tempo difícil em sua vida, clame não somente pela graça de Deus em sua vida para lhe fortalecer, mas clame também a Deus para que a graça dele seja visível em sua vida e outros possam ver o que Deus está fazendo em você. Tempos difíceis para os filhos de Deus são momentos singulares para eles testemunharem da graça de Deus em seus corações e para que mostrem
ao mundo que a única solução para a humanidade é a graça de Deus, é o Evangelho de Cristo. Terceiro lugar, tempos difíceis, a presença de Deus é vista em nossa vida pela instrução da palavra. A instrução na palavra, verso 24 a 26. Porque era homem, falando aqui de Barnabé, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos pela primeira vez foram chamados de cristãos. Então, a graça de Deus não somente é vista na vida de Barnabé, na vida dos irmãos da igreja em Antioquia, mas também é vista na sua própria vida, né? Não foi vista somente por Barnabé, mas também foi vista na vida de Barnabé. Barnabé não somente viu a graça de Deus na vida daqueles irmãos em Antioquia, mas a graça de Deus também era vista na vida de Barnabé. Barnabé, diz a Bíblia, que ele era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Exatamente o mesmo é dito de Estevão, lá em capítulo 6, versículo 5, e dos demais diáconos. Ou dos 7 diáconos que foram escolhidos, né? Eram homens bons, cheios de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de fé. Essa é a tríplice recomendação, é a tríplice característica que todo oficial de igreja deve ter. Homem bom, de boa reputação, cheio do Espírito Santo e cheio de fé. Você não precisa ter diploma, você não precisa ter títulos, não, você só precisa ser homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, cheio de fé. Ele foi enviado para os irmãos de Antioquia para exortá-los a ficarem firmes na fé, pois viriam tempos em que eles seriam postos à prova, como de fato aconteceu. A fé não pode ser um estado de euforia, mas tem de ser consistente para enfrentar as lutas. Irmãos, quando uma pessoa recebe a Cristo como Salvador, ela fica eufórica, é uma felicidade tremenda. Mas a verdadeira fé, ela não é o que a gente chama de fogo de palha. Você viu o fogo de palha? Você põe fogo na palha, rapidinho, levanta aquela labareda e desaparece. A vida cristã, a conversão a Cristo não pode ser fogo de palha, ela tem que ser algo consistente. Aqueles irmãos haviam se convertido a Cristo, mas agora foi enviado para lá Barnabé, e Barnabé, vendo que ia ter bastante trabalho e ele precisava de ajuda, ele foi buscar Saulo, lá em Tarso. Saulo é o mesmo apóstolo Paulo, E foi buscar Saulo para ser seu ajudante, ali em Antioquia. Muitos outros estavam se convertendo a Cristo, o que fez com que o trabalho de Barnabé sentisse a necessidade da ajuda de outro irmão capacitado para ensinar. Foi aí então que ele partiu, Barnabé, para Tarso à procura de Saulo, e tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Eles ficaram um ano dedicando-se ao ensino naquela igreja, ensinando as verdades do Evangelho, ensinando a tudo que Cristo havia revelado a eles. E aqueles irmãos tiveram a sua fé ainda mais fortalecida no ensino da palavra. Você vê que eles não foram para lá para fazer campanhas de louvorzão, de não sei o que, nada disso. Eles foram para lá para ensinar a palavra. Eles não foram para lá para outra coisa, a não ser para ensinar a palavra de Deus. Ensinar o Evangelho de Cristo. E a multidão estava ávida por conhecer ainda mais a palavra de Deus. Irmãos, o verdadeiro crescimento espiritual não acontece sem o ensino das Escrituras. Não só o ensino, mas também a recepção
por parte da igreja, a recepção fervorosa por parte da igreja. Eu não vejo a hora de ver a nossa igreja novamente cheia, ver os nossos estudos de quarta-feira bem frequentados como eram, né? Hoje já tem um grupo até maior, né? Mas ver isso aqui novamente cheio. Por quê, meus irmãos? É na palavra de Deus que a gente cresce, é no estudo da palavra que a gente cresce. A Bíblia diz que em Antioquia os discípulos pela primeira vez foram chamados de cristãos. Alguns comentaristas, alguns estudiosos dizem que o termo cristianos, cristianos, no grego, o cristianos, que é o plural, literalmente traduzido significa cristinhos ou pequenos cristos. Muitos dizem que o fato deles terem sido chamados de cristãos em Antioquia foi para insultá-los, foi uma forma de zombaria, foi no sentido pejorativo. Olha lá o cristinho, zoando, como diz a molecada, zoando deles, fazendo zombaria. Mas eu não concordo, não. Aqui, se você ver o contexto, não está falando de ninguém aqui que estava se opondo a eles, ainda que estava se falando de perseguição, mas aqui em Antioquia, o ambiente era um ambiente de crescimento, um ambiente de paz. E o que dá a entender aqui, em Antioquia, eles foram chamados pela primeira vez, foram chamados de cristãos. O que dá a entender é o seguinte, que esse nome surgiu no meio deles mesmo. Você se parece tanto com Cristo, que você parece um cristinho. Seu comportamento lembra tanto o comportamento de Cristo, que você se parece com Ele. Conta-se que numa noite fria de Londres, Charles Spurgeon, grande pregador, conhecido como o príncipe dos pregadores do século XVIII, Charles Spurgeon, andando pelas noites frias de Londres, e ele passou e viu um mendigo no chão, descalço, e com uma camisa fina. E aquilo incomodou tanto o coração dele que ele voltou, tirou o paletó dele e pôs sobre o mendigo, e tirou os sapatos dele e pôs nos pés do mendigo e foi descalço para casa. Quando ele estava um pouco distante, o mendigo levantou a voz e disse: moço, o Senhor é Jesus Cristo? O Senhor é Jesus Cristo? Que somente Jesus teria uma atitude dessas, ou somente quem segue a Jesus tem uma atitude dessas, Em tempos difíceis, Deus nunca deixará você sem a instrução da palavra, mas entenda que a instrução da palavra de Deus nos deu a palavra dele a fim de que o seu caráter seja transformado pela palavra de Deus e o seu caráter fique cada vez mais parecido com o do Senhor Jesus. Romanos 8, 28 e 29 mostra isso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, a esses também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ser conforme à imagem de Jesus significa ser parecido com Jesus, ter o meu caráter semelhante ao caráter de Cristo, tomar decisões que glorificam a Deus, ações que revelam que Cristo é quem manda na minha vida. É ser confundido com Cristo. Moço, o Senhor é Jesus Cristo? O Senhor é Jesus Cristo? Ele levantará seus servos para ajudá-la a entender o que a sua palavra diz. Ele abrirá o seu entendimento para receber a instrução da sua palavra. Em tempos difíceis, Deus fortalecerá a sua fé por meio da sua palavra.
E assim fazendo, lapidará o seu caráter para ser cada vez mais parecido com o de Cristo, a ponto de você ser identificado como um discípulo dele. Em tempos difíceis, somente a palavra de Deus pode sustentar o seu coração, e Deus usará somente a palavra dele para fortalecê-lo. Veja quantas pessoas aí fora estão se agarrando a tantas esperanças vazias, mas não se agarram à palavra de Deus. Tem gente que tem uma esperança tremenda na vacina, tem uma esperança tremenda no tratamento precoce, tem uma esperança tremenda no presidente Bolsonaro, no governador Dória. Irmãos, no Lula, meu Deus do céu. Tem gente que tem confiança nos homens, a maioria das pessoas, eu estou falando de crentes, tem muitos crentes assim. A nossa esperança tem de estar na palavra de Deus somente. Por fim, irmãos, em tempos difíceis, a presença de Deus se faz ver também pelo amor fraternal. Versos 27 a 30. Naqueles dias, por aquele tempo, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. Apesar de aí no mapa Jerusalém ficar lá embaixo e Antioquia lá em cima, mas no relevo é o contrário, né? Jerusalém fica no topo da montanha, no Monte Sião, e Antioquia fica mais descendo para o litoral. Então por isso que eles desceram para Antioquia. E apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito, no Espírito Santo, que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio, imperador Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Então vamos lá. Os profetas aqui nesse contexto eram homens capacitados pelo Espírito Santo e diferiam dos profetas do Antigo Testamento no sentido de que aqueles lá do Antigo Testamento profetizavam mormente sobre a vinda do Messias. Os profetas do Novo Testamento pregavam a palavra de Deus e os ensinamentos de Cristo, que Cristo havia dado, né? Com autoridade e rigor, mas assim como prediziam o que haveria de acontecer. Preste muita atenção a isso. Deus usou o ofício profético até quando o Novo Testamento foi totalmente revelado e registrado. Nos dias aqui de Atos dos Apóstolos, o Novo Testamento ainda estava sendo escrito, né? Ainda levaria mais uns 30 anos, pelo menos 30, quase 40 anos, para o Novo Testamento ser completamente escrito. O último livro a ser escrito foi o livro de Apocalipse, por volta do ano 96, 95, 96 depois de Cristo. Atos foi escrito por volta do ano 60, entre os anos 60 aos anos 70 depois de Cristo. Então, levou um bom tempo ainda para encerrar o Novo Testamento. Por isso ainda existiam profetas. E profetas não eram só pessoas que previam o futuro, não é isso. Eles falavam aquilo que Deus mandava eles dizer. Profetizar literalmente significa isso. É alguém falando o que Deus manda falar. Não é alguém que prevê o futuro. É evidente, né? Aqui nesse caso nós vemos que o Ágabo, ele dava a entender pelo Espírito Santo. Então, ou seja, ele não falava da cabeça dele, né? Como disse o apóstolo Pedro, ele não falava por particular elucidação, mas movido pelo Espírito Santo. Ele dava a entender que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual de fato sobreveio nos dias de Cláudio, conforme os relatos históricos. Isso se deu no ano 46.
Atos foi escrito lá por volta do ano 60, mas os acontecimentos aqui do livro de Atos foram bem antes. Então, aqui por volta do ano 46 depois de Cristo veio essa terrível fome nos dias de Cláudio. Então nós estamos falando aqui do ano 46 depois de Cristo, né? Os que é o que aconteceu aqui. Tempos muito difíceis que foram amenizados pelo amor dos irmãos de Antioquia, que levantaram uma oferta e a enviaram para os irmãos que moravam na Judéia através dos presbíteros e de Saulo e Barnabé. De Barnabé e Saulo. É interessante que até aqui a dupla Barnabé e Saulo sempre é mencionado. Barnabé, depois Saulo. Barnabé, depois Saulo. Depois vai inverter. É Paulo e Barnabé. Paulo e Barnabé até um ir para um lado, outro ir para outro e se separaram, né? Mas é interessante ver aqui que Barnabé estava liderando ainda aqui, né, esse momento. Mas eu quero chamar a sua atenção para o fato de que esses irmãos de Antioquia, isso é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho faz com que irmãos em Cristo se cuidem e cuidem uns dos outros. Esses irmãos de Antioquia ficaram sabendo: olha, os nossos irmãos lá na Judéia estão passando necessidade. Ninguém, a não ser o Espírito Santo no coração deles, nenhum líder lá levantou assim: vamos fazer uma oferta. Não, eles espontaneamente levantaram essa oferta, movidos obviamente pelo Espírito Santo, e eles socorreram aqueles irmãos, né? Você já recebeu uma ajuda em tempos difíceis na sua vida? Acho que todos nós, né? Lembra aí do momento difícil que você estava passando na sua vida e de repente veio uma ajuda inesperada. Alguém veio e te ajudou. Não foi bom? Você já demonstrou amor ajudando alguém que estava passando por tempos difíceis? Em Provérbios 17 nós lemos: em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. Em todo tempo mostre amor uns pelos outros. Mas quando você quando você vira um irmão angustiado, faça-se um irmão para ele. Não só um amigo, mas um irmão. Não só o ame, mas socorra-o na angústia dele. Ajude-o a enfrentar a sua angústia. Um amigo mantém a amizade, é como um irmão em tempos difíceis. Irmãos de verdade estão juntos em tempos difíceis. Por isso que eu insisto, irmãos, em não fechar a igreja nessa pandemia. Insistimos nisso, em não fechar, em manter a igreja aberta e chamar os irmãos para cultuarmos, louvarmos a Deus juntos, porque nada fortalece mais a igreja do que quando ela está junta para louvar a Deus, quando ela se ajunta para louvar o Senhor. Nada fortalece mais a nossa comunhão do que o louvor a Deus, do que adorar a Deus. Comunhão de verdade se vê em tempos de dificuldade. Entre alegrar-se com os que se alegram e chorar com os que choram, prefira chorar com os que choram. Prefira chorar com os que choram. É fácil estar no meio de uma festa, mas será muito importante para aquela pessoa quando você estiver com ela na hora da dor. O que Deus quer que nós façamos em tempos difíceis e lutas? Mostremos em nossa vida a presença de Deus por meio da sua graça, da sua palavra e da comunhão. Simples assim, irmãos, mas é isso que nós devemos viver. A presença de Deus deve ser vista em nossa vida por meio da sua graça que nos transformou, por meio da sua palavra que nos transforma e por meio da comunhão com os irmãos que nos fortalece. Concluindo, irmãos, se Deus tiver para você passar por um tempo difícil em sua vida, saiba que Ele sempre estará presente com você
providenciando tudo o que você necessitar para passar pela tribulação. Ele sempre manifestará a sua graça em sua vida, dará a orientação por meio de sua palavra e cercará você de irmãos na fé com quem você pode compartilhar sua vida. Tão somente confie nele e não permita que nada e nem ninguém venha demover você da sua fé em Cristo Jesus. Que Deus assim nos abençoe e que vivamos na presença de Deus, cheios da sua graça, obedientes à sua palavra e firmes no propósito de estarmos em comunhão com os nossos irmãos para a glória do Senhor. Amém.